Eu sou o professor Elton Cita, do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos, no campus de São Carlos. Minha pesquisa está relacionada com a eletrocatálise de reações de interesse em pilhas e células a combustíveis. Basicamente, o que a gente faz é estudar como que uma reação ocorre numa superfície e como essa superfície pode catalisar essa reação. Por que estudar um tema como esse? Basicamente, esse daí é o princípio básico do funcionamento de várias pilhas que podem ser recarregáveis ou não. Essas reações ocorrem espontaneamente na natureza, porém a gente precisa de uma energia muito grande para essa reação começar a ocorrer. Um catalisador nesse sistema vai fazer com que essa energia necessária para que a reação comece seja muito menor do que ela ocorrendo sem a presença do catalisador. Com isso, então, a gente tem que abre-se vários planos de estudo e uma delas é o estudo da reação em si, ou seja, o que está entrando e o que está saindo, o meu reagente e o meu produto, mas também, onde a gente foca mais, é no catalisador, na superfície. Que material eu vou fazer essa superfície? Pode ser um metal, um óxido metálico, um polímero. Existe uma grande quantidade de materiais que a gente pode trabalhar para fazer esse tipo de reação. No dia a dia do laboratório, a gente tenta simplificar o máximo possível o sistema, exatamente para dar mais ênfase no processo em que a gente está interessado. Então, quando a gente fala em estudar uma bateria de um celular, eu não vou trabalhar com o celular completo, celular montado. A gente vai isolar o núcleo do sistema em que é necessário em que ocorra o que eu estou interessado em fazer. Então o procedimento é um pouco diferente do teu celular. Em geral, o metal que a gente utiliza é um sistema, é uma placa metálica, não é como bateria do celular, e a gente imerge isso em uma solução contendo íons. E a gente, ao longo do estudo, pode analisar os produtos da reação, a corrente que flui no sistema quando é eletrocatálise e alguns fenômenos mais complexos que podem ocorrer nessa superfície. Em geral, quando a gente está num sistema prático, a gente nunca tem apenas uma reação ocorrendo no sistema. Em geral, sempre há competição entre vários processos juntos, assim como ocorre na natureza. A gente nunca tem um processo completamente isolado ocorrendo. Está tudo acontecendo junto. E dependendo da situação em que a gente põe esse sistema, a gente pode beneficiar um processo A, beneficiar um processo B, ou estar em um sistema em que a competição entre eles é tão próxima uma da outra, em que hora A ganha, hora B ganha. Isso daí na natureza, quando a gente estuda, pode estar relacionado, por exemplo, com a formação de uma nuvem, em que a água evapora, forma nuvem e depois de um tempo chove e isso diminui. Ou o pH de um solo, por exemplo, quando você tem micro-organismo, que isso pode variar ao longo dos anos, dependendo de como esse micro-organismo e como a reposição dos nutrientes está sendo feita. Mas no caso da gente, o sistema é muito mais simples. Eu tenho uma superfície metálica, eu tenho materiais que eu consigo controlar e isso permite com que o estudo seja muito mais preciso. Por exemplo, o que a gente tem feito nos últimos anos é estudar como que a formação de um óxido no metal pode competir com a oxidação de uma molécula orgânica. E o que a gente observa que isso pode ocorrer com o óxido ganhando, ou seja, o metal se oxidando por completo e não tendo reação, ou numa situação em que a espécie orgânica está se oxidando, então não deixando o metal se oxidar, ou quando elas estão competindo muito próximas, a gente consegue ter oscilações, o que seria, por exemplo, uma pilha em que não tivesse um potencial contínuo, mas sim ela ficasse oscilando esse potencial ao longo do tempo. Isso é indesejado na prática, porém, é muito mais, sobre o ponto de vista fundamental, é muito interessante um sistema como esse, quando a gente faz um análogo com o que está acontecendo na natureza. Ou seja, a gente tem um sistema químico muito simples em que eu consigo estudar um processo em que eu encontro um análogo na natureza.